Será que existe uma gastronomia pura, de verdade, dentro de tantas gastronomias que a gente conhece por aí? Olá, estranhos! Eu sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet e também professor do curso de gastronomia. Uma das coisas que os meus alunos sempre me perguntam é por que a gente estuda tantos países, por que a gente estuda tanta cozinha diferente durante o curso de gastronomia? E a resposta é muito simples. Não tem como a gente entender a gastronomia atual sem antes compreender a origem e entender qual é a função, quais são as técnicas e quais são as influências geradas por essas tantas cozinhas que nós conhecemos hoje em dia. E como eu perguntei no começo, será que existe uma cozinha pura de fato? E aí, pensando sobre isso e falando muito com os meus alunos sobre esse assunto, a gente percebe que não existe uma gastronomia única, né? Um determinado país não vai ter a sua cozinha, que posso dizer assim, aquele prato é 100% daquele povo, aquele prato ele não tem influência nenhuma de outro povo. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde a formação da nossa sociedade ela se dá principalmente pela junção de várias tribos, de vários povos, de várias nações que acabam se unindo em um único território que forma um determinado país. Um belo exemplo, nós podemos citar, por exemplo, a própria Itália, né, que até o século XIX era uma série de povos que estavam reunidos dentro de um único território. E sem deixar de pensar que há muito tempo atrás, ainda na época do Império Romano, a cozinha romana ela acaba absorvendo outras culturas, especialmente a cultura árabe e do norte da África, o que acaba trazendo uma identidade para a sua cozinha de uma forma diferente. Pensar o povo brasileiro, que não existe apenas um Brasil, mas nós podemos dizer que existe Brasis diferentes dentro dessa sociedade, o que faz com que a gente possa entender que não existe somente um modo de fazer ou um modo de comer. Existem as tradições que são passadas de geração em geração e que fazem com que alguns pratos eles se tornem tão importantes dentro da nossa gastronomia. Por isso, é importante que a gente compreenda o seguinte: não existe uma receita típica daquela determinada região. Por quê? Porque a mesma receita pode ser feita em outro continente, em outro país, de uma forma diferente, mas a base para se construir aquele prato é o mesmo. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, da história da paella. A paella é um prato onde o espanhol começa com um sofrito, que nada mais é do que fritar os aromáticos para poder começar a construir o sabor. Nada mais é do que também uma adaptação pelo fácil acesso do arroz, de ser seco, que facilita levar, por exemplo, em alto mar, na hora que eles estão fazendo, e também aproveitando o máximo de ingredientes que estão à disposição, seja fruto do mar, seja bacon, carne seca, seja ingredientes que estão à disposição. Da mesma forma, o baião de dois nada mais é do que a utilização do arroz também seco, muito bom, principalmente para longas viagens, aproveitando charque, calabresa, bacon, ingredientes que estavam ali à disposição e que fosse de fácil manuseio. E o mais importante, feito em apenas uma panela. Então, pensar dessa forma, a gente tem que entender o seguinte: a formação da gastronomia de um determinado país, ele está relacionado a sua formação, quais são os povos que formaram a sua composição genética ou a sua composição histórica, os alimentos que estão à disposição, que muitas vezes são possíveis por conta da sua geografia, por causa da sazonalidade do seu clima, por causa dos seus relevos, por causa do seu modo de preparo. E essa receita muitas vezes é passada de geração em geração e apropriada de acordo com determinado país. Por isso, é tão importante a gente estudar a cozinha francesa, que tem as suas influências lá dos gauleses, da Normandia, ali da região de Provença. Da mesma forma, a gente tem que estudar a cozinha das Américas e entender quais são as influências dos astecas, como é que eles desenvolveram a agricultura naquele território que hoje nós podemos usar dentro da nossa própria cozinha. Como é que nós podemos, quando os europeus chegaram aqui e perceberam que não havia trigo, como é que a gente adaptou as preparações deles
de acordo com o uso do milho, com o uso da mandioca, se apropriando de um ingrediente que é típico do nosso país e colocando neles, assim, então, as técnicas. Estudar cozinha francesa, por exemplo, não é porque os franceses criaram a gastronomia, não é isso. Os franceses, eles vieram o quê? Eles padronizaram, eles organizaram, eles deram nome para aquelas preparações que muitas vezes acabam fazendo parte do nosso dia a dia e o francês vai lá e coloca o nome e coloca a técnica. Isso é importante porque para organização. Nós estamos falando não somente de uma culinária feita no dia a dia, nós estamos falando de restaurante que precisa de padronização e organização o tempo todo. Imagina num restaurante que cada pessoa fizesse um determinado prato ao seu gosto. Como é que seria o sabor para o cliente? Como que seria o paladar do cliente? O francês veio e padronizou isso para que nós pudéssemos ter uma organização dentro do espaço da cozinha. Mas, por exemplo, o mesmo pão pita que era feito lá no Oriente Médio, ele foi adaptado, por exemplo, para fazer as tortilhas, né, mexicanas, feito por um outro processo inicialmente, mas para se tornar mais maleável, por exemplo, a gente misturou trigo e milho, deixando ainda assim mais saboroso esse prato tipicamente mexicano. Pensar, por exemplo, uma pizza italiana sem o molho de tomate, produto tipicamente daqui da América do Sul, da América Central. Como é que a gente poderia pensar uma pizza dessa forma? Como que seria a nossa alimentação hoje? Por isso, é importantíssimo a gente entender, não existe uma cozinha pura, mas existem técnicas e modos de fazer que são tradicionais de cada região. É por isso que muito mais que entender a gastronomia desses países é entender como é que ele age em cada território. Pensar, por exemplo, mais um exemplo, como é que o arroz sai do Japão e ele acaba se adaptando muito bem no norte da Itália, principalmente para fazer risoto. Lembra que a característica do sushi e do risoto é a produção de amido. Então eu preciso de um arroz que produza muito mais amido do que um arroz tradicional. E quando chega no Brasil, esse italiano vindo do norte da Itália, lá da região de Piemonte, ele chega aqui nessa região onde a gente não tem um arroz que produza tanto amido, o que a gente faz? Com influência francesa, a gente coloca creme de leite e queijo, e aí vira um arroz como de Piemonte ou como a piemontese, né? Como a de Piemonte. Então, dizer que existe uma culinária pura e única hoje em dia é muito impensável, principalmente após 1500, quando ocorre a globalização dos alimentos em território mundial. Mas isso é história para um próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre como a descoberta das Américas e as grandes navegações influenciaram diretamente a forma como a gente come e como a gente se relaciona com o alimento. Vou dar só uma dica para vocês. Vocês sabem como é que os portugueses se tornaram o grande consumidor de bacalhau? Eu vou te explicar. Então, vem comigo, porque esse canal é aqui o lugar para a gente falar um pouco sobre história, sobre gastronomia, sobre cultura alimentar, sobre várias coisas que eu ministro dentro da sala de aula. É um complemento dos conteúdos ministrados dentro da minha sala de aula para os meus alunos, mas para você também que é amante de gastronomia e entende que cozinhar não está relacionado somente ao ato de fazer o prato, mas de entender da onde ele vem, tá certo? Muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima.